Infelizmente hoje nós tivemos mais uma notícia ruim. Depois da tragédia de Brumadinho, depois da tragédia do Ninho do Urubu, lá no Flamengo, hoje nós recebemos a notícia de que Ricardo Boechat faleceu de forma repentina em uma surpresa ruim para todo o Brasil. Mas a questão é, Deus matou Ricardo Boechat? Minutos depois, quando eu estava lendo algumas notícias em alguns artigos no Facebook, e de repente eu vi uma página anunciando que um helicóptero tinha caído em São Paulo e era possível que Ricardo Boechat estivesse dentro desse helicóptero e tivesse falecido. Depois a informação chegou diretamente, concreta, pela Band, emissora do qual ele trabalhava há 10 anos, e em seguida eu já imaginei que comentários maldosos começariam a chegar. E realmente começaram a chegar. Muitos comentários em muitas páginas de notícias onde evangélicos, onde cristãos dizem e diziam que na verdade a mão de Deus pesou sobre a vida de Boechat e o matou. Ou seja, que tipo de Deus é esse dos crentes? Que tipo de Deus é esse do cristianismo? Porque o que mais nós vemos hoje, com muita coisa, com essa onda de não toquei nos ungidos, é que na verdade a igreja está pregando um Deus mau, cruel e vingativo. A igreja está pregando um Deus que tem o sentimento humano de atropelar, passar por cima, de dar a volta por cima, humilhar aquele que humilhou lá atrás e mostrar que ele pode fazer. Esse não é o Deus que eu conheço da Bíblia, esse não é o Deus bíblico. Em Ezequiel, ele disse que não tem prazer na morte do que morre e recomenda que se converta dos maus caminhos. Na verdade, o que as pessoas estão pregando é um Deus sanguinário. E aí houve um problema, eles usam essa questão, porque houve um problema pessoal entre Boechat e Silas Malafaia, que do qual, o último, eu tinha um grande respeito como homem de Deus, eu tinha um grande respeito como um líder espiritual no Brasil, mas ele perdeu, pelo menos essa é a minha visão em questão para ele. Eu o respeito como ser humano, mas ele mudou completamente quando se engoldou com toda a sua riqueza e aquilo que ele combatia, agora na verdade ele pratica. E aí as pessoas começaram a associar e dizer que ele tocou no ungido. O ungido que é quem? É o pastor Silas Malafaia. Porque houve um problema, ou a famosa treta entre o Ricardo Boechat e o Silas Malafaia, e por isso Deus derrubou o helicóptero onde Ricardo Boechat estava dentro e também penalizou o piloto Ronaldo, que estava pilotando a aeronave. Aqui, nessa visão sanguinária, o Ronaldo foi como queima de arquivo, né? Na verdade, Deus queria assassinar o Boechat e o Ronaldo estava perto e acabou o assassinando como queima de arquivo. Eu fico muito triste com essas declarações, com esse tipo de situação, com esse tipo de coisa, porque muitas igrejas e muitos líderes religiosos por aí, que não tem nada bíblico, estão ensinando um Deus carrasco e um Deus que não perdoa, um Deus que não ama, mas é um Deus que massacra, um Deus que corta a cabeça. Jesus, o próprio Jesus, o Deus encarnado, disse: eu não vim matar, eu vim salvar aquilo que está perdido. Porque o Velho Testamento está banhado em sangue.
E eu não vim aqui armar uma guerra, que era isso que os judeus esperavam, que Jesus formasse um exército e vencesse Roma à espada. Mas Jesus venceu tudo através do amor. E eu lhe recomendo, cuidado. Esse negócio de tocar no ungido está baseado principalmente quando Davi diz que não toca em Saul, um rei que Deus rejeitou por desobedecer o Senhor. Mas lá os reis eram ungidos, escolhidos por Deus e ungido pelo profeta, derramado azeite sobre a sua cabeça. A palavra ungido quer dizer o Cristo, ou seja, o nome Jesus Cristo seria Josué o ungido. Lá no Antigo Testamento os reis eram ungidos assim como foi Davi e assim como foi Saul, pelo profeta Samuel, a escolha e a mando de Deus. Mas hoje o ungido só existe um, é o Cristo. Nós estamos debaixo da unção de Cristo. O que acontece é que parece que os líderes religiosos não podem ser contrariados, parece que os líderes religiosos não podem ser combatidos, a gente não pode questionar porque ele é um líder religioso. Sim, nós podemos questionar, nós podemos julgar pela reta justiça, porque assim ensina a palavra. Nós devemos respeitar nossos líderes religiosos, nós devemos respeitar os nossos pastores, mas se ele estiver fora do contexto bíblico, se ele estiver fora da luz da Bíblia, nós devemos sim ir para cima com a palavra e redarguir, ensinar, e nós temos essa autoridade, porque assim Paulo exortou o jovem pastor Timóteo. Então, Deus não matou Ricardo Boechat. A própria vida, ela é complexa. Ela é uma dádiva, mas ela é como uma vela. Se soprar, apaga e não consegue mais voltar a ser acesa. Gente, por favor, parem de destilar esse tipo de ódio. Parem de destilar e passarem para o povo que Deus é vingativo. Os hinos são ridículos, as músicas de hoje são ridículas. O homem sempre está no centro. É um antropocentrismo, é um egocentrismo. Deus está fora desse círculo. O homem sempre está no meio. E tudo é o diabo, tudo é Deus vai matar, Deus vai lhe pegar, Deus vai puxar tapete, Deus vai botar a gente em cova. E aí a gente acaba o quê? Afastando as pessoas de Deus. Porque a própria igreja, que somos nós, passa para as pessoas que Deus é um Deus cruel, vingativo e sanguinário. E não é assim. Não é assim que as Escrituras ensinam. O Brasil perde uma grande pessoa, o Brasil perde uma vida, o jornalismo perde um grande profissional. Eu sempre o acompanhava, não acompanhava pela TV, porque a gente tem que ter o tempo de assistir na hora que começava o jornal que ele apresentava, mas sempre acompanhava os principais destaques depois pelo YouTube. Mas não joga essa culpa para Deus. Não destile isso. E aí, mais uma tragédia. E estamos no começo do segundo mês do ano. E o Brasil, quando nós pensamos em nos recuperar de um luto, e aí vem outra tragédia. Precisamos, como cristãos, orar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia dessa nação. E não sair comemorando que pessoas morreram porque perseguiu o ungido. Que ungido que nada. Nós estamos nos achando muito. Estamos colocando Deus como amuleto. E quando precisa, colocamos Ele como pitbull para atacar. E não é bem assim. Não é esse Deus que tem na Bíblia. Não é esse Deus que Jesus passou aqui e que como carne, encarnado, Ele passou totalmente humildade e amor. É claro que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém que está errado. Agora, se nós formos julgar a morte de Boechat como um julgamento divino, eu não estaria fazendo aqui esse vídeo. Seria o primeiro a ser fulminado. Ninguém estaria aqui, porque todos temos culpa diante da lei de Deus. Todos nós.
infringimos alguma coisa na lei de Deus. Eu peço que Deus lhe abençoe sua vida, mude seu pensamento, estude as Escrituras, ore ao Senhor e pare com esse Deus vingativo. O nosso Deus não é assim. Então que Deus abençoe a você e tire isso da sua cabeça. Se puder, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ter uma consciência de que uma coisa não tem nada a ver com uma outra. Não tem nada a ver com uma outra. Porque, repetindo, se é um julgamento divino pelo que ele disse ou pensou, nem eu estaria aqui fazendo esse vídeo. Nenhum de nós temos condição de chegarmos diante de Deus. A única condição que nos faz chegar a Deus é Jesus. É o sangue do Filho. Que Deus abençoe a sua vida.